muito bem-vindos a esta conversa. Hoje nós vamos estar a tentar perceber, a descodificar porque é que o burnout acontece. E ao meu lado estão todas... Ai, desculpa, já estou a bater na Bárbara Branco. Não tem mal. É uma dos meus reflexos do meu burnout. Não. É esta ideia de que, independentemente do caminho profissional que escolhemos, muitas vezes isto pode acontecer nas nossas vidas, seja o que for, que nós sejamos feitos, isto pode acontecer a qualquer pessoa. Acho que é muito importante chegarmos a esse ponto. A dada altura, nós vamos passar uma caixa com sem presentes. Não ia dizer, nós daqui a pouco vamos pedir, se tiverem perguntas, podem fazê-las mais tarde, mas para já vamos tentar aqui descodificar e descobrir o universo de cada um e perceber. Eu começo pela Emma. Emma Evangelista, psicóloga fundadora da Wave by Wave Portugal. Se tu tivesses que explicar o que é o burnout, e muitas pessoas estão a acompanhar também agora, o que é que tu dirias? Isto é uma coisa distante de nós ou é uma coisa que nos pode acontecer a qualquer momento? Infelizmente é uma coisa que não é muito distante de nós e na realidade portuguesa está a ficar cada vez mais frequente. Antes de começar a falar de burnout, queria só agradecer o facto de estarmos aqui todos hoje. É um prazer estar com esta mesa tão diversa e tão rica, e agradecer à Bondi proporcionar pela segunda vez um momento de surf-terapia em que vamos continuar a falar de temas que nos podem dizer de facto respeito a todos. Uma das analogias mais fortes que eu vi acerca do burnout fala numa queimadura lenta. Ou seja, é algo que leva algum tempo até se instalar, que nós vamos percebendo o incómodo de certos sintomas e de certos sinais, mas quando damos por ela, já a queimadura aconteceu. E como não é uma coisa repentina, muitas vezes vamos encontrando formas de contornar. E realmente é um stress crónico não resolvido que vem do contexto de trabalho. E, portanto, há profissões que têm mais propensão para que aconteça, nomeadamente as profissões que também puxam muito pela parte física, quem trabalha por turnos, quem trabalha em meios também de, não é, alta pressão, alta performance, por assim dizer. Alta competição, não é? Alta competição, exatamente. Mas acho que há aqui 2 ou 3 estatísticas acerca do nosso país que também são muito importantes. Por exemplo, somos o 5º país da OCDE que trabalha mais horas por semana, 39 horas e meia, em média, mas estamos na outra extremidade no que diz respeito, por exemplo, aos salários. E, portanto, nós trabalhamos muito para uma recompensa que ainda é baixa no nosso país. Estamos mais ou menos a meio da tabela, no equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E, portanto, o burnout, no fundo, é como se, de repente, a nossa vida profissional invadisse tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Nós não conseguimos desligar do trabalho. É um dos sintomas mais importantes. Acordamos à meia da noite, ou mesmo que tiremos 2 dias para ir de fim de semana, ou mesmo uma semana, nós não conseguimos deixar de pensar e de nos preocuparmos. É? Exatamente. E depois a parte física, os sintomas físicos começam a agravar-se. Podem começar por estas dificuldades no sono que falei, dificuldades digestivas, problemas cardíacos, problemas de pele, e depois passam por sintomas também sociais, de irritabilidade, de tristeza, falta de motivação, falta de vontade de estar com as pessoas, isolamento. E, portanto, a dificuldade em identificar o burnout é também porque a própria pessoa que está a passar por esse processo muitas vezes tem dificuldade em identificar isso em si. Então, muitas vezes tem que ser outras pessoas, e por isso o papel das próprias chefias é muito importante aqui, para proteger os seus funcionários, realmente para apostarmos na prevenção, que acho que vamos falar. Claro, vamos falar daqui a pouco. É como se uma luz se fosse apagando, não é? Dentro da pessoa. Já vamos perceber como é que as vossas luzes se apagaram. Daqui a nada. Mas importa, eu quero só ir dizendo isto ao longo da conversa, que não acho isso, mas pergunto já, não há uma espécie de personalidade tipo mais propensa ao burnout? Ou há? Nós, o ano passado, estivemos aqui a falar sobre stress e ansiedade. E quem tem quadros de ansiedade e tendências depressivas pode ter mais tendência para ter dificuldade em dizer que não, por exemplo, ou em assumir a responsabilidade e, portanto, em não ser capaz de gerir o stress natural que vem do trabalho. Impor fronteiras. Exatamente. Não é? Bom, vamos então começar a conhecer os outros membros deste ilustre comitê hoje. Bárbara Branco. Logo a primeira. Olá. Bárbara Branco, reconhecida atriz. Tu trabalhas há quantos anos? 10 já? Eu estreiei-me profissionalmente com 13, portanto 11 anos. 11 anos. Para quem te vê na televisão, te vê no teatro, já te vê no cinema, uma carreira como atriz é uma carreira de alta pressão, de alta competição, muitas vezes, e sobretudo também de uma taxa de esforço emocional também grande.
tenho alguma ideia de como é que isso é. Daqui a pouco já falo da minha experiência também neste universo. Como é que tu identificaste que tinhas passado por um burnout? Defines assim, não defines? Como é que foi para ti este processo e porquê é que achas que é importante falar sobre isto publicamente? E estamos aqui hoje. A importância de falar sobre isto publicamente parece-me, e acho que há de ser comum a todos, parece-me óbvia, que é alertar e, acima de tudo, quem se sente, de certa forma, também encurralado e numa situação de desgaste extrema, sentir-se também identificado e ouvir falar sobre isto e perceber que é normal e, acima de tudo, nos dias de hoje, é mais do que normal nós nos sentirmos pressionados e encurralados e é quase como se, de certa forma, o mundo está a um ritmo tão acelerado e é-nos exigido tanto que é quase como se não conseguíssemos acompanhar. E, portanto, claro que temos que falar sobre isto, claro que temos que organizar talks e juntar-nos com organizações para falar sobre isto e para criar identificação. Portanto, para ti a pressão vinha do ritmo à tua volta? Porque também há a camada extra de quando se trabalha em televisão, que é isto, não é? Todos nós temos um telefone hoje em dia, vivemos assim, colados desde o momento em que acordamos, mas no teu caso há depois a visibilidade pública. Agora, mas isto tudo teve um momento cumulativo de estou a fazer 6 novelas, 5 filmes e 9 peças e isto acontece, ou achas que foi um momento em específico? Consegues identificar? Acho que foi um caminho muito gradual para chegar até aí, ou seja, com 13 anos, que foi a idade com que eu me estreiei em teatro, eu queria o mundo e, portanto, não dizia que não a nada. E houve uma altura em que o meu dia começava, às vezes às 6 da manhã, para ir para a novela, saía da novela, se saísse mais cedo, ainda ia para a escola e no final do meu dia de escola ainda ia fazer um espetáculo que acabava à 1 da manhã e ia para casa estudar para acordar às 6 da manhã. Ou seja, eu com 15, 16, 17 anos estava neste ritmo infernal e insuportável e insano. Mas para mim eu era uma adolescente que só queria agarrar o mundo e muitas vezes acho que isso me conduziu a um sítio que eu agora percebo que não era saudável. Eu adormecia tarde, sentia que não era suficiente, que não conseguia dar nada em lado nenhum porque não estava em casa tempo suficiente, não conseguia dar o suficiente à minha família, não conseguia dar o suficiente no trabalho. E felizmente, entre muitas aspas, passei por isso muito cedo e acho que agora, nesta fase da minha vida, acho que já estou a conseguir arranjar ferramentas para contrariar isso. Sim. Comecei a fazer terapia também relativamente cedo e acho que neste momento a minha gestão também profissional, porque a nossa profissão tem isso, que é o limite entre a vida pessoal e a vida profissional é muito ténue e é muito difícil tu chegares a casa e esqueceres-te que és ator e continuares a trabalhar, porque o nosso trabalho não acaba no nosso local de trabalho. Muitas vezes, não é? O nosso trabalho nós trazemos para casa, nós chegamos a casa, se for preciso, às 11 da noite, no final de um dia de rodagem, e vamos ainda rever textos para o dia a seguir para estarmos às 6 da manhã a trabalhar outra vez. Portanto, é muito difícil estabelecer estes limites e acho que nesta fase da minha vida também estou nesse processo. E comecei também com a ajuda da terapia e também do coaching a fazer uma gestão do meu dia-a-dia, é quase uma gestão um bocadinho infantil, que é perceber que atividades que eu tenho de fazer é que têm uma carga, para mim, mais positiva e mais negativa. E é quase como se eu tivesse que me obrigar a gerir os meus dias entre... Ok, o trabalho é uma coisa que me dá muito gozo e muito prazer, mas também me desgasta muito. Portanto, tenho que equilibrar uma semana com muito trabalho com atividades que me dão muito prazer, que me fazem bem. Vida para além do trabalho, não é? Sim, e fazer mesmo esta conta matemática de eu vou passar X horas a trabalhar esta semana, porque o nosso trabalho também é muito... Sim. Não há uma rotina, não é? Vou passar X horas a trabalhar esta semana, então eu tenho que passar X horas a fazer exercício físico, a jantar com amigos, a fazer coisas que me fazem bem. A estar em casa a ouvir música, a dançar à frente do espelho, a fazer qualquer coisa que me faça bem, ir ao cinema. Há uma coisa, duas outras coisas eu acho importantes do que disseste. Uma delas tem a ver com o esbater das fronteiras entre a vida pessoal e a vida profissional, que já falaremos melhor. Mas outra coisa que eu acho que no teu caso é particularmente insidioso, que é quando se é tão bem-sucedida, rápido, e eu lembro-me de quando fizeste a tua cara no Mestranha, tinhas que 19, 20, Aí, sim, e desde aí já aconteceram 90 coisas na tua vida profissional, e parabéns por isso, é fruto do teu trabalho e do teu investimento. Obrigada. Porém, com o sucesso, e depois é uma coisa que também, daqui a pouco com a Rita também falaremos, e com todos os que estão aqui, o sucesso depois também há uma moeda de troca, que é, mas agora que tens isto, tens de continuar o ritmo. Agora que tens isto, há uma espécie de recompensa social do teu desaparecimento pessoal, quase. Não é? Não sei se sentiste isso, que é, ao mesmo tempo que, não sei se chegavam mais convites, porque depois parece que tens uma capacidade de trabalho extraordinária. Sim. E ao arrepio daquilo que é o teu equilíbrio. O sucesso acabou por ser também uma armadilha?
Eu sinto que nesta fase da minha vida já me desapeguei um bocado mais dessa ideia. O que eu acho é que sempre associei o sucesso a trabalhar muito. Sim. Porque acho que também está muito normalizada esta coisa do overworking e do multitasking, e são expressões em inglês. mas está muito normalizada esta coisa de eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque efetivamente, quando o nosso corpo entra em modo de emergência, nós somos capazes de fazer tudo. E sobretudo as mulheres são capazes de fazer muito mais. Sim, essa é outra Como parte por da este painel. conversa. Essa é outra parte da conversa. Mas, ou seja, está muito normalizada esta capacidade quase sobre-humana de fazer tudo ao mesmo tempo e ires a todas. E eu, durante muito tempo na minha vida, na minha longa vida, associei o sucesso a essa quantidade de coisas que eu fazia profissionalmente. Cumulativo, se calhar, de uma definição de quem tu eras enquanto pessoa. Ou seja, a dada altura, eu acho que o trabalho, quem trabalha muito, acaba por se definir pelo trabalho, não é? Sim. Acho que todos nós passamos, se calhar, por Sim, essa maneira, não sei. e não havendo esses limites e essas vida pessoal versus vida pessoal bem estabelecidos, tu acabas por entrar nessa espiral que não para até realmente chegares a um sítio em que tens mesmo que parar, porque o teu corpo já está a pedir, Quando é que percebeste já que te está a tinhas de obrigar. parar mesmo? Houve um momento? Eu tenho um momento meu, já conto, mas eu gostava de saber Eu não tenho um momento em específico. Eu acho que foi muita terapia que me ajudou a perceber que havia muitas reações que eu tinha, emocionais, a coisas às vezes irrelevantes, que eram muito exageradas, tendo em conta a situação que era. Eu percebi, bem, se calhar estou aqui a acumular uma data de coisas. Se calhar estou aqui a acumular emoções que são da personagem e causadas pela história que eu estou a contar ou pela personagem que eu estou a interpretar e que estão a interferir na minha vida e na minha forma de reagir. Tu não vais perder a Se calhar está na empresa, altura de gerir isto tu de não forma tens uma mais empresa saudável. a viver as Exato. histórias todas da Não, novela. bem, se calhar está na altura de eu começar a deixar as personagens no trabalho e a vir para casa sem nada atrás, mas esse processo também é muito difícil. E portanto acho que também foi por consequência do trabalho e da terapia que acabei por perceber que se calhar tinha de abrandar o ritmo. Este é um dos casos mais complexos, que é quando nós nos definimos pelo trabalho, Emma. Porque acontece muito numa sociedade que a portuguesa não era mimética, não era uma coisa igual à americana, mas nós estamos nesse lugar agora, cada vez mais, não é? Eu acho que sim. Quando nós somos pequeninos, perguntam-nos, não é? O que é que tu queres ser quando fores grande? Como se a tua profissão definisse o que é que tu queres ser. Em princípio, queremos ser todos felizes e adultos equilibrados. Mas sim, eu acho que nos últimos anos, este ritmo que a Bárbara falava, acho que se aplica, não é, a vários aspectos da nossa vida. E não sei se existe mais competitividade, pronto, mas existe mais exigência e existe mais dificuldade em desligar do trabalho, porque, como dizias e bem, a grande maioria de nós, muito provavelmente, tem o e-mail de trabalho aqui. Se calhar temos só um número de telemóvel para não andarmos com duas máquinas. Rita não tem? Eu não tenho, já não trabalho. Mas nós temos aqui um exemplo. Um caso extraordinário. Um caso que já vais falar de como é que tu fizeste isso. Exatamente, esse switch, acho que a vida não pode esperar, não é? Como no teu livro. Sim. Não pode esperar. Rita Pissarra ficou conhecida como uma mulher que se reformou cedo. É verdade. Agora em Portugal toda a gente fala da Rita Pissarra que se reformou E cedo. toda a gente sabe que eu tenho 44 anos. Isso eu não disse nada. Rita, Mas já fiz 45? Mas podes ficar nos 44, preferes? Não. Então pronto, para quem não conhece a tua história, tu trabalhaste muito, com bastante sucesso, porque aos 20 anos decidiste, eu não quero que a minha vida seja só trabalho. Foi isto? Exatamente. Explica mais ou menos como é que foi. É isso, foi isso mesmo. Aos 26 anos, mais ou menos, um ano depois de ter entrado na Microsoft Portugal, o meu pai faleceu de ataque cardíaco numa sexta-feira 13. E aquele momento para mim foi tão dramático que há 3 dias da minha vida que eu não me lembro. Desde sexta-feira até segunda-feira eu tenho um branco ou um preto na minha memória, a cor que vocês quiserem, mas eu simplesmente não tenho memória absolutamente nenhuma. E quando voltei a mim pensei, espera aí, eu ando aqui, eu sou uma pessoa super ambiciosa, sempre quis crescer muito na minha carreira, sempre me perguntei muito o que é que eu quero ser quando eu for grande, não só quando era pequenina, mas depois quando entrei dentro da Microsoft, com o meu plano de carreira, o que é que eu quero ser, onde é que eu quero ambicionar, qual é a função que eu quero ter, e no meu plano de carreira estava, eu quero ser a CFO da Microsoft Portugal, posição que eu consegui em 2018, mas naquele momento, em 2006, quando o meu pai faleceu, eu percebi, espera aí, eu sou muito ambiciosa, eu quero chegar lá, mas a que custo? Eu não quero morrer e eu não quero ser a mais rica do cemitério. Okay? Eu quero ter tempo para curtir a vida, eu quero ter tempo para viajar, eu quero ter tempo para surfar, eu quero ter tempo para andar de skate, eu quero ter tempo para fazer o que eu quiser. E, portanto, qual é o equilíbrio que é ótimo entre a minha ambição de querer alcançar e
não ter um burnout. Portanto, isto foi muito, muito, muito importante na minha vida. Eu recomendo muito e faço muito todos os dias de manhã. Eu chamo-lhe as 3 caixinhas. No podcast onde eu fiquei mais famosinha, chamei-lhe os 3 baldes, porque traduzido em inglês, 3 buckets, 3 baldes. Sim. Sentido, não é? Mas eu acho que podes continuar a dizer baldes. Baldes é super fixe. Sim, Então, pronto, os 3 baldes. O primeiro balde, e como tu estavas a dizer, e eu concordo absolutamente, o primeiro balde sou eu. Porquê? Quando nós andamos de avião, as senhoras dizem, quando as máscaras de oxigênio caem, quem é que a gente põe a máscara primeiro? Em nós. Portanto, o primeiro balde sou eu. Como é que eu me sinto? Eu estou bem, eu estou feliz, eu ando a comer bem, eu ando a fazer exercício físico. Como é que eu estou? O segundo balde tem a ver com a família e os amigos, porque quando são verdadeiramente amigos, são a família que nós escolhemos. Como é que eles estão? Eles entendem as minhas escolhas de vida, eu tenho tido tempo à minha família, tenho feito os trabalhos de casa com a minha filha, temos brincado, tenho passado tempo com o meu marido. Como é que nós estamos? E o terceiro balde é o balde da empresa, do trabalho. Eu estou numa empresa que me valoriza enquanto profissional, eu estou numa empresa que me entende, eu estou numa empresa que me dá flexibilidade, eu estou numa empresa onde eu consigo atingir os objetivos e, ao contrário, eu estou a ajudar a empresa a concretizar os objetivos, eu estou a ser a melhor profissional que eu possa ser. E quando eu tive o episódio de burnout, foi quase como se eu visse um comboio a vir na minha direção, porque eu todos os dias de manhã fazia este exercício e na caixinha do eu dizia: epá, eu não estou bem. Eu estou cansada, eu estou triste, eu ando extremamente irritada. Ok, na família, epá, a minha família está a dar comigo em louca. Eu só quero bater em toda a gente. O que é que se passa? O trabalho, aquela gente é toda parva. Mas o que é que se passa? Ou seja, isto está tudo mal. Ok, espera, Rita, calma, hoje vais dar a volta, vais conseguir. O dia a seguir, alguma coisa melhorou? Não, eu continuo triste. Pessoas na minha família, sim, estou melhor, a minha filha está feliz, está tudo bem, ok. O trabalho, sim, hoje também, mas eu continuo mal. Ok, amanhã vou trabalhar mais em mim, vou tirar um dia de férias, ok. Melhorou um bocadinho, volto sempre. E passei um mês inteiro, eu não estou bem, 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 mas teve que ser, e há bocadinho perguntavas, houve um momento, para mim houve um momento, quando eu estava na medicina do trabalho, e a senhora médica perguntou-me, não é, eu deitada numa marquesa, e ela perguntou-me, então Rita, não, Rita, ela olhou para a ficha e disse, então Rita, como é que se sente? E eu... E desatei a chorar num consultório médico em frente a uma médica que eu nunca tinha visto na minha vida, simplesmente porque alguém parou e me perguntou, então, como é que estás? Porque ninguém te pergunta, não é? Nós passamos na rua e as pessoas falam, então tudo bem, mas nem querem saber da resposta, não é? A tua família também não te pergunta, então, estás bem? Como é que foi? Acho que era o escritor Pedro Paixão que deu uma entrevista há pouco tempo ao Alvin e dizia: nós estamos num tempo em que começamos sempre com uma mentira. E a mentira era: tudo bem, tu dizes tudo bem, e já estás a mentir, não é? Tudo já bem. começaste, se calhar está Vai ficar mesmo tudo tudo bem, mas não pode estar tudo bem nunca. Sim. Não é? E muitas vezes tu nem respondes e a outra pessoa também não quer saber da resposta, porque tu não respondeste, a pessoa não pergunta novamente. E no outro dia gravei um podcast e a pessoa disse-me qual foi a pergunta que gostavas que alguém te fizesse. E é tão simples como isso. Rita, estás bem? Esta é aquela pergunta que eu gosto sempre que me façam, porque também me ajuda a refletir. E naquele momento que a médica me fez isso, eu percebi, isto não está bem, quer dizer, eu sou uma pessoa extremamente alegre, extrovertida, e de repente estou a chorar compulsivamente. Sim. Tu já tinhas imaginado esse plano de eventualmente vou-me embora com esta idade? Ou seja, bateu certo o teu momento de burnout ou de completa falta de capacidade mais de gerir isso tudo e vou sair? Ou simplesmente Não, coisa... não, foi muito antes. Foi muito antes. Foi muito antes. Não, eu só decidi sair quando consegui atingir a minha independência financeira. Ok. O que é a independência financeira? É quando eu consegui ativos que geram rendimento. É o chamado em português viver dos rendimentos. Sim. Okay? Quando eu consegui ativos que me dão dinheiro suficiente para não depender de uma empresa para receber um salário, eu decidi retirar-me. Porquê? Porque quando nós saímos da faculdade, nós vendemos o nosso tempo a uma empresa, a uma entidade, em troco de um salário. E o que eu queria fazer era comprar o meu tempo de volta. Exatamente. E, portanto, eu comprei o meu tempo de volta quando consegui o dinheiro suficiente. Dizem que não se pode comprar o tempo, mas eu comprei. Eu comprei o meu tempo de volta quando consegui essa independência financeira e foi muito depois de ter o burnout. Ajudou-me muito a recuperar do burnout, tirar tempo, fazer surf, ajuda imenso, para mim ajuda imenso. Surfar, andar de skate, ter tempo para mim, para pôr os meus pensamentos em dia, para me priorizar, para comer bem, fazer exercício físico e conseguir... reequilibrar-me, lá está novamente, eu primeiro. E eu noto muito isso em amigas minhas com que eu falo, é que nós mães, principalmente, nunca nos pomos primeiro. E isso é muito, muito, muito difícil. Depois, quando tu te vais abaixo, não és para ti, nem para as outras pessoas que estão à tua volta. Claro.
Então, já que falámos tanto de surf, se calhar vamos falar um bocadinho de surf deste lado. Porque se o surf é terapia e o exercício físico é fundamental, e acho que pode ser uma das maneiras de colmatar essa espiral de desespero também que tu falavas, quase uma espécie de... como se a água fosse toda transbordar de uma vez, não é? Falamos aqui com outra pessoa que conhece muito bem o surf, neste caso, a Kika Vezelko, disse bem? Disseste. Ok. Tive tempo todo a pensar sobre isto. O que é que a ti... Pensamos numa atleta, pensamos no surf, pensamos em alta competição, mas depois há o outro lado do mar ser um sítio à partida onde que nos acalma. Como é que para ti o burnout apareceu na tua vida e achas que tiveste um burnout também? Identificas assim? Conta-nos um bocado da tua história, Ok. Kika. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer à Bondi por este convite e estou muito contente por estar aqui hoje. Portanto, o meu nome é Kika Vezelko e tenho 21 anos, sou surfista profissional. Eu acho que eu nunca tive um burnout. Já tive momentos de cansaço e de talvez menos paciência, menos vontade, e acho que isso é normal, mas acho que é muito importante ouvirmos o nosso corpo. E nesses momentos eu talvez tenha feito uma viagem ou parei durante uns dias, mas sou tão apaixonada que acho que 2, 3 dias é mais que suficiente. Fico logo cheia de vontade de ir surfar e não consigo ficar longe do mar porque realmente acalma. E acho que o surf acaba por não substitui terapia, mas sim é um complemento. E isso é afirmativo. O surf traz paz, traz felicidade e é super viciante. Acho que quem nunca experimentou surfar tem que experimentar. Eu não tenho jeito nenhum, Kika, desculpa. Eu ensino. É? Já Tá é bem. mascarado. Pronto, Vais é que eu viciar. tenho sempre a ideia que não vou dar com a prancha na cabeça, eu vou abrir um Mas lane, depois mas já tenho acontece. stress. Mas Não, acontece. acontece. Mas sim, é preciso ter Dá-nos mais cuidado. resiliência. É preciso ter cuidado. Mas traz coisas muito, muito positivas e não me consigo imaginar se o surf é mesmo uma paixão. Eu, a minha mãe, a minha família, somos todos surfistas. A minha mãe, Filipe Leandro, das primeiras surfistas femininas em Portugal, e é uma família de surfistas. Mas o lado do stress, há stress na competição, aqui abracinhos da tua família, há stress na competição que te faz pensar sobre isso ou nunca está relacionado com o surf, o stress para ti? Não, é assim, eu compito desde os 9 anos e eu tenho ansiedade antes dos meus hits. Acho que é perfeitamente normal ter ansiedade, mas juntamente com a minha psicóloga e hoje em dia com a experiência que tenho, já consigo identificar quando estou com ansiedade e agora estou um bocadinho. É normal. Também temos com um bocadinho de calor, não é? Está muito calor. Tenho o coração a Quem bater está um a ouvir bocadinho lá em casa? rápido. É só para Parece- Não, mas está tudo bem. Não, eu acho que tenho já um escaldão aqui dentro. Nós estamos dentro de um pequeno forno, mas Sim, mas estamos bem. Diz. E, Estamos com ar saudável. e antes dos hits sinto ansiedade, mas consigo dar a volta e Como é que vejo... dás a volta? Acho que isso é importante. Porque, por exemplo, eu também tenho ansiedade, também deves ter quando fazes uma peça. Tens ansiedade quando vais para palco? Há assim uns atores muito Muita. freak que não têm. Eu fico sempre Muita, muito muita, na Olha, dúvida. eu nunca tenho ansiedade quando vou falar em público. Não. Já falei para 6.000 pessoas. Eu Já não tens? Eu eu nunca como tive. apresentador não tenho muita, mas como ator tenho mais. Eu tenho muita, sempre. Mas como é que Eu tu fazes acho que esqueci. para dares a volta a isso? Ou seja, tu vais competir, ou seja, vão dar notas, não é? Consoante o que tu fizeres. Como é que tu lidas com isso? Eu tenho os meus rituais e antes das competições gosto muito de analisar o mar, ouvir a minha música, estar na minha bolha e também visualizar-me a surfar as ondas. Ok. Às vezes meditar antes, ajuda bastante. Mas eu antigamente tinha um grande problema porque eu comparava-me muito com as minhas adversárias. Sim. E ficava completamente estressada, ansiosa e os pensamentos acabavam por ir para o lado errado. No fundo, no surf, especialmente, temos que nos focar em nós e nas nossas ondas, na nossa estratégia. Sim. E o meu foco ia muito para as minhas adversárias. Mas, como eu tinha dito, com a ajuda da minha psicóloga, tenho vindo a ultrapassar isso e tenho vindo a melhorar bastante. Acho que estou orgulhosa do trabalho que temos vindo a fazer e é um longo percurso, mas tenho usado as ferramentas que também ainda sou muito nova, mas com a experiência, mas pronto, tem Mas se corrido bem. conheces o mar, já estás à frente de nós todos, porque o mar é também um elemento muito complexo, não é? De estar na água não é uma coisa simples e não é uma coisa para todos. O surf vive também de poder estar em flow, não é? De conseguir estar Sim. num sítio de flow. Portanto, se tu estás, de alguma forma, a ter um pico de stress,
Eu acho que isso também nos acontece quando temos que representar e estar soltos na performance, não é? Que é, eu não estou a pensar sobre o que estou a fazer, eu não me estou a ver de fora. Abstraste. Como é que o surf pode ser este caminho de nos pôr no flow? Sim. Pode. O surf por si só tem elementos terapêuticos poderosíssimos. Há muitas pessoas que dizem que o surf é a minha terapia, não é? Há pessoas que não acordam cedo por nada, mas se for para fazer surf são capazes de estar às 5 da manhã na praia onde as ondas estão boas, não é? E começa logo quando andamos na areia, descalços, estamos em contacto com o campo gravitacional da Terra, estamos voltamos a ser um bocado animais, não é? Exatamente. E o surf e a entrada no mar faz esta coisa fundamental que nós humanos precisamos imenso, que é isto fica tudo em terra e estamos no aqui e no agora, não estamos conectados com, não é, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e quando as ondas vêm, depois há uma série de hormonas que são libertadas com a entrada no mar, o choque térmico, o impacto que isso tem no nosso sistema imunitário, o som do mar é relaxante. Portanto, só entrar no mar já está a fazer isto tudo. Por isso é que nós dizemos muitas vezes, não é? Basta dar um mergulho no mar, parece que o nosso sistema fica limpo. E também o mau olhado também ajuda. Também ajuda. Também ajuda. Especialmente, sim. Toda a ajuda é pouca. Sim, não, queremos tudo. Portanto, o surf pode ser essa Sim, conexão. desculpa, só para completar, que depois o que o surf faz é dar-te uma prancha, portanto, dá-te um elemento em cima do qual tu te podes deitar. Quando começas a remar, isso também não é, dá-te aquela sensação de que alguma coisa te está a segurar, desafia-te brutalmente. E existe uma tarefa também, não é? Tens uma tarefa, tens que estar concentrado na tarefa. Sim. Exatamente. E depois vai trabalhar imenso a tua frustração, a tua capacidade para gerir a frustração, porque não é, no dia anterior conseguiste apanhar uma grande onda, portanto eu hoje de certeza que vou apanhar uma maior, não é? Mas o mar está diferente todos os dias, é como a vida, é um grande professor. E portanto é um desporto que eu acho que é extremamente completo, porque depois se torna também um bocadinho viciante. Nós queremos sempre evoluir, não é? Nós nunca podemos dizer, pronto, agora já sei surfar tudo. Agora já posso ter uma prancha mais pequena, agora já posso ir para o mar com uma corrente diferente. Então, sim, surf é terapia. Descobrir o equilíbrio na instabilidade, não é? Exatamente. Que me parece. Há Grande uma razão para eu elogio. estar aqui. Foi poético, Concordo. foi bonito. Sim, está tudo em movimento, é verdade. Esta ideia é de descobrir o equilíbrio na instabilidade, imagino que para um influencer, Afonso, seja um bocado o teu dia-a-dia, não é? Porque eu não sei exatamente o teu histórico, não sei se tiveste uma profissão antes desta, mas ser influenciador, daquilo que eu sei, mais ou menos, é que tu podes tanto trabalhar imenso como não trabalhares nada. Tens um impacto real consoante aquilo que tu fazes, não é? Tu és medido por estatísticas, a tua relação com marcas é melhor ou pior consoante o que tu consegues entregar. Como é que foi para ti este episódio de stress, ou ansiedade, ou burnout? Como é que tu definirias a tua relação com este tópico? Ok, então eu sou um viciado em stress. Ok, Justamente. começamos Completamente. Ok. Mas antes de mais, queria só agradecer à Bondi pela oportunidade de estarmos aqui a falar todos e obrigado. O que é que eu tenho de dizer relativamente aqui ao meu primeiro trabalho? Se eu tive um primeiro trabalho, mas foi trabalhar para mim. Foi basicamente aquilo que eu sempre quis. Eu estive na faculdade, eu estudei, enquanto estudava, comecei a minha empresa, que era uma produtora de vídeo, e acabei a faculdade em janeiro, no janeiro de 2020, na altura do Covid, e começou a pandemia. Foi uma altura nada estressante para nós. Honestamente, para mim foi mais... não me estressou para assim ti? tanto, sabes? Não me estressou assim tanto, porque de início, quando havia aquela incerteza, estressou-me um bocadinho, mas isso aí para mim nem foi a parte mais complicada. Eu acho que para mim o mais complicado foi mesmo não poder estar com as pessoas, porque foi uma oportunidade muito boa, porque do nada tu estás em casa e tu com um telemóvel ou com uma câmera, eu uso sempre mais a câmera do que propriamente o telemóvel para gravar, tu com uma câmera tinhas acesso de te dar a conhecer ao mundo. Sim, Estás a foi perceber? esse E lado, tu essa tens- benesse, não é? Sim. Tens essa parte. E eu já trabalhava, trabalhava a parte do vídeo com marcas, empresas e tudo mais, e depois surgiu aqui a parte do TikTok em abril de 2020, mais ou menos. E eu comecei a fazer vídeos, e pegando aqui mais nesta parte de criador de conteúdo, o que é que aconteceu? Eu comecei por fazer, de início, quando tu começas no que quer que seja, eu já fazia vídeos, eu sabia fazer vídeos, se calhar não os fazia era tão bem como faço agora e não percebia muito bem como é que o público queria ver um vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube. Hoje em dia já percebo um bocadinho melhor e é fazer. Então o que é que nós fazíamos? O que é que eu fazia? Fazia vídeos tudo o que podia, 3 vídeos por dia, 4 às vezes, e tu começas a chegar a um ponto que hoje só meti 2 vídeos. Hoje meti 1, devia ter metido 3. E lá está, é aquela capacidade que já falaram aqui de
de deixares as coisas andarem, e se hoje só meteres um e amanhã meteres dois, ou se hoje não meteres e amanhã não meteres, também não tem problema. Tu tens que saber relaxar e não tens que meter uma meta que seja inalcançável, estás a perceber? Mediante o tempo que tu tens também. E foi isto que me custou algum tempo a aceitar. Sim. E a perceber, e a minha capacidade de delegar também era um bocadinho complicada, porque eu sou uma pessoa com os estándares assim um bocadinho altos no que toca Acho que todas as pessoas que estão aqui sentadas têm esse problema. Sim, eu acho que é uma questão de todos standards nós. elevados. Eu acho que só se tem burnouts quando tem standards altos. Exato, e depois não vês propriamente Imagina, eu acho que isto acontece muito quando não vês logo o resultado. Porque quando tu tens um standard alto, por norma, pelo menos das outras pessoas com quem eu falei, são pessoas que trabalham muito e que querem ter o resultado o mais rápido possível, e por isso é que trabalham tanto. Estás a perceber? E depois, quando esse resultado não vem tão cedo, sim, acaba por acontecer isto. E lá está. Hoje só meto um vídeo. Já estou mais longe do meu objetivo. E se calhar não estás assim tão longe. E eu senti muito isso. E houve uma altura, eu acho que foi ali no ano seguinte, em janeiro, eu senti, aí já trabalhava ainda com mais empresas e tudo mais. Já tinha mesmo a empresa montada. Aliás, só abri a empresa agora. Na altura fazia recibos verdes. Mas... eu notei muito isso, que foi caiu tudo, estás a perceber? Passou um dia, não meti, passou outro dia, não meti, deixei de fazer desporto 1 ou 2 dias. Quando tu tens os standards altos, é standards altos para tudo, não é só para uma coisa. Ok, tenho que fazer desporto todos os dias, vou ter que meter um vídeo todos os dias, vou ter que... e depois quando uma coisa dessas falta, eu não sei como é que vocês sentem, mas possivelmente já sentiram isto, é quando uma coisa dessas falta, ou tu não podes ir, ou tens um imprevisto qualquer, ou se calhar hoje deitaste um bocadinho mais tarde e amanhã tens que acordar um bocadinho mais tarde e já perdeste aquela hora para o desporto, está aqui alguma coisa que não está assim tão certo. E para mim foi aprender a deixar estas coisas, estas crenças para trás, e aprender que se calhar se hoje não fizeres desporto e amanhã fizeres, ou que se hoje não meteres um vídeo e amanhã meteres, está tudo bem. A vida não é por mais um dia, não é por menos um dia. E foi muito isto que eu senti ao longo... Isto tocando aqui mais nesta parte do que tu me estavas a perguntar profissionalmente, porque depois, claro que isto acusa pessoalmente e na vida privada acusa, claramente. E depois há uma coisa muito importante que eu sou um bocadinho ouvidos duros, cabeça dura, e é o que vocês estavam a dizer, que é, nós temos que aprender a ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes até achamos que não têm assim tanta razão, mas se calhar até tem um bocadinho de razão, nem que seja aquele 1% que nos vai fazer a diferença. Sim. E a mim isso fez muita diferença mudar o chip e começar realmente a ver as coisas dessa forma. Uma das coisas que acontece quando temos standards altos e achamos que não conseguimos delegar é ficamos fechados sobre a nossa própria bolha, não é? Só nos ouvimos a nós mesmos e mais ninguém. Eu queria saber se vocês têm estratégias, e começo pela Rita, que me parece ter a sua vida muito bem organizada. Quero conversar muitas vezes com a Rita para saber como é que ela fez isto. Para perceber exatamente como é que nós podemos quebrar, porque há muitas pessoas que estão aqui a ouvir e a pensar, bem, eu tenho estas espirais das quais não consigo sair. Porquê? Muito também por causa do telefone. Eu acho que uma das coisas que tu falaste que é importante, que é esta ideia da necessidade de nós termos uma performance social. Que alguns de nós, no teu trabalho sim, se calhar no meu e no teu também mais, de nós temos que existir socialmente nas redes sociais. E isso implica que haja uma expectativa sobre o nosso comportamento. Mas no limite, estamos todos com expectativas sobre o nosso comportamento o tempo todo, seja pela família, pelos nossos amigos, seja como for. Então a minha pergunta vai agora para a Rita, de como é que podemos evitar, na tua opinião, entrar nesta espiral de onde já não conseguimos sair. Porque esse é um dos issues, não é? Como estamos sempre ligados, que também a Bárbara também disse, ficamos um bocado reféns de que haja uma reação. Quando se calhar a maior parte das vezes é melhor não fazer nada, é pôr tudo no congelador, diria eu. Mas quero ouvir a tua opinião. Olha, eu acho que na sociedade nós não somos bem vistos por descansar, não é? A sociedade permeia quem está sempre em estado de exaustão. Se tu não estiveres em estado de exaustão, olha para aquilo. Ela não faz nada. Não faz nada, Sim. não faz nada, já viram? Está assim, está sempre descansada. Vais outra vez de férias? Não tiveste férias o mês passado? E a inveja, não é? Depois vem... Uma coisa Não, incrível. mas é mais inveja porque pensas, como é que ela fez isto? Como é que eu não me consigo organizar? Sim. E, portanto, eu acho que é fundamental. Há várias estratégias, na minha opinião. Por exemplo, quando abordamos o tema de férias, há vários temas para tirar férias. Tu podes espaçar as tuas férias ao longo do ano. Sim.
juntando feriados, não é? Juntas um feriado aqui, outro feriado ali, ficas com 10 dias e vais para fora. Ou podes simplesmente tirar as férias todas juntas e tentar desligar, mas tens que perceber como é que o teu cérebro funciona. O teu cérebro consegue desligar ao fim de 2, 3 dias? Sim ou não? Ou tu precisas de 1, 2 semanas para o teu cérebro desligar efetivamente? Se precisas, então convém tirar as férias todas juntas. Se não, consegues tirar espaçado. Uma coisa, por exemplo, que eu fazia sempre nas férias era eu deixava de sincronizar o meu correio. Ou seja, eu deixava de receber e-mails de trabalho no meu telemóvel quando eu estava de férias. Porquê? Tu estás de férias, estás muito bem, até já te esqueceste da password. De repente olhas para o telefone, estressa! E pronto, e lá vais estar tu a responder o e-mail, não sei o quê, a tua criança a querer brincar contigo e tu... E depois estás ali a responder os e-mails, não é? Portanto, é importante tu teres estratégias de... Pá, eu estou de férias, este é o foco. Qual é o objetivo destas férias? É desligar? Então bora desligar. Eu não quero o telemóvel, vou deixar de ter estes chamativos que me vão querer agarrar no telemóvel. Outra coisa muito importante também que eu fazia quando trabalhava, já não é o Frase, quando eu trabalhava. Que era, por exemplo, quando eu abria o Outlook pela primeira vez, ou quem tiver Mac que abra uma coisa parecida, não sei como é que se chama, usem o Windows, estou a brincar. Quando eu abria o Outlook, o meu Outlook abria sempre no calendário. Eu nunca começava o meu dia a ler os e-mails. Porquê? Se tu começares a ler os e-mails, começas ali naquele frenesim de querer responder e já não sais. Entretanto, já é hora para a primeira reunião, já vais atrasado para a primeira reunião, já não te preparaste, vais estar ali naquele... que te vai gerar uma ansiedade horrível e não te vais conseguir concentrar. Portanto, eu começava sempre o meu dia a olhar para o calendário. Ok, a que horas é a minha primeira reunião? Eu estou preparada? Não estou? Que outras reuniões é que eu tenho? Como é que eu vou estruturar o meu dia? Tenho tempo bloqueado para responder a e-mails? Sim ou não? Normalmente eu bloqueava sempre das 5 às 6 da tarde, uma horinha em que eu não conseguia, não permitia a ninguém marcar reuniões. Para quê? Para antes de desligar o computador no fim do dia, eu ter ali 1 hora para responder ao stress, àquelas coisas urgentes e importantes que eu não podia ir embora sem responder. E ao fim de ter aquela hora, ok, posso desligar o computador, posso me ir embora. Mas o que é que acontece normalmente? As pessoas começam nos e-mails, começam a estressar, começam a... Já foi o teu dia. Portanto, há muitos mecanismos. Aprender a delegar, como tu falavas, pá, é extremamente importante. Mas para quem tem os estándares altos, é muito difícil, porque tu delegas. Tu entregas-me o que tu fizeste e tu olhas, porcaria, meu. Não, agora vou ter... Mas o Kika não pode delegar muito, não é? No surf não dá para delegar imenso. A mim não delegues, Kika, vais perder os idos todos. Não podes delegar. Mas é super, super importante tu aprenderes que as outras pessoas vão fazer um trabalho que, do ponto de vista delas, está bem, e tu tens que responder a questões como: responde ao que foi pedido, cumpre os mínimos olímpicos, está de acordo com o mínimo requirement. Ok, não vais refazer o trabalho da outra pessoa, está ótimo, passa em frente. Mas posso só acrescentar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, naturalmente estamos a pôr aqui muita responsabilidade na forma como nós gerimos a nossa vida, os nossos horários, mas as próprias empresas, e as entidades patronais e as FIAs, por exemplo, é uma boa prática respeitar as férias dos trabalhadores. Certo. E há empresas que levam isto muito a sério. E, por exemplo, eu acho que é um pormenor que não é um pormenor, é um pormenor que é quase sagrado, que é: nós não te vamos incomodar nas tuas férias. Podes estar descansado, e há empresas que fazem isso. Ou, por exemplo, dão o dia do aniversário ou do aniversário dos filhos aos trabalhadores. Ok, ao longo do... Não é? Se a pessoa tiver 5 filhos, pronto. Mas, ou seja, eu acho que as empresas também precisam de se corresponsabilizar pela proteção, não é, do stress, da ansiedade e do burnout nos seus trabalhadores, porque este ritmo acelerado que a Bárbara falava, estas exigências corporate que nós vemos em todo lado, queimam as pessoas. E esta ideia da eterna disponibilidade, que eu acho que é aquilo que eu estava a tentar explicar há bocado sobre, por exemplo, mim, eu, dada altura, eu perdi o meu telefone. Ou melhor, o meu telefone abria a porta do carro e caiu dentro da sarjeta. Era um iPhone. Foi um ótimo dia. Perdi o iPhone, na altura não tinha dinheiro para comprar um novo, e então comprei um Nokia. E durante 2 ou 3 meses andei só com o Nokia. E lembro-me na altura, estava a fazer uma peça de teatro chamada Avenida Q, estávamos nos ensaios, e zangaram-se comigo porque eu não tinha WhatsApp. Portanto, eu não tinha disponibilidade para receber as informações. Ou seja, havia a ideia, depois obviamente mandaram por e-mail, mas havia a ideia de que eu tinha que estar sempre disponível, porque havia informações muito relevantes que iam ser passadas por WhatsApp. E se eu não tivesse WhatsApp, eu estava fora do loop e obrigar a que os outros respondessem de outra forma.
na altura tive que explicar, não, se quiserem falar comigo ou ligam-me ou mandam-me um e-mail, que é uma coisa profissional, é pelo e-mail. Mas, entretanto, eu acho que isto se esbateu imenso. A grande parte do meu trabalho é feita via WhatsApp. Eu não sei como é que é para vocês, mas muito do que eu faço acontece via WhatsApp. E eu acho que esta ideia de que temos isto na mão, mesmo a dormir quase, faz com que se torne evidente que a nossa fuga é quase impossível. E isso eu acho que, de alguma forma, eu faço outro podcast com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e falamos muito sobre o cérebro. Eu não acredito que não esteja a alterar a nossa química cerebral, porque a nossa dedicação é constante. Portanto, eu perguntava-vos se vocês têm time-outs aos vossos telefones ou não. Eu tenho. Eu tenho, Aqui mas que eu tem no nunca mar não usa o respeito. telefone, não É é? incrível. Eu recebo a notificação a dizer já esgotou o tempo e eu faço approve all day. Eu sou terrível. Eu não, mas é que, ou seja, eu também trabalho com as redes sociais Claro, e também eu trabalho com o telemóvel. Portanto, para mim Tens de isso ver o texto eu que acho te mandaram que eu só acho que tens isso no para mim é a telefone. parte mais difícil, é gerir a minha relação com o telemóvel. Até porque assim, o telemóvel e nomeadamente as redes sociais, acho que vieram a crescer um bocadinho a pressão que sentimos nas nossas vidas profissionais. Porque a verdade é que nós vemos a realidade dos outros que os outros nos querem pintar, não é? Tal como nós, ou seja, eu tenho o meu Instagram e o meu Instagram é aquilo que eu quero partilhar e, regra geral, são coisas boas e positivas e fotografias em que eu estou bonita e maquilhada. A verdade é essa. E, portanto, há muita tendência para abrirmos o Instagram e compararmos a nossa vida com a vida dos outros. E, regra geral, saímos sempre A a nossa perder. vida normal com o melhor dos outros. Exatamente, Que é o que mais saímos difícil. sempre a perder porque Claro. nós não assistimos ao que é realmente a vida dos outros. E, portanto, para mim, eu acho que ao longo destes anos, e agora também está a ser um bocadinho gerir essa relação com o telemóvel, em específico, e com as redes sociais. Porque acabo por pôr muita pressão em mim para corresponder a um nível que não é fazível, que não é real sequer, que não é uma coisa concreta. Olha, e nunca te aconteceu, nunca vos aconteceu. Eu no outro dia passei um dia sem postar nada, não postei nada. Eu estava a curtir com os meus amigos, eu tinha feito anos, estava numa festa. Imagina, na praia, estavas na tua vida. Exato, também. Começaram-me a cobrar. Rita, não postou nada, está tudo bem. Estavam preocupados. I'm living my life. Sim. Não, isso, por exemplo, É eu muito isso não esquisito. sinto, passo muitos dias Sim. sem publicar nada, sem fazer nada, mas às vezes só aquela coisa do o que é que está a acontecer? Não estou a par do que está a acontecer. Mesmo, isso também me acontece em relação às notícias. Sim. Eu tenho de ver notícias porque tenho de estar a par, tenho de saber o que é que está a acontecer. E claro que sim, claro que tenho que saber. Mas não tens que saber Não tudo vejo. o tempo todo. Mas eu tu- acho que eu essa não é... vejo notícias. Eu não vejo Depois notícias. torna-se- Eu não vejo notícias. Torna-se avassalador. Instagram também. Tu não vês notícias? Eu também não. Não? Não, Não não, faço é questão. depressão, eu cortava aos pulsos. Não, Exato. isso eu preciso de ver. Só Eu só também. não consigo estar Não, sempre não, eu a leio ver no se- LinkedIn o que é que se passa. That's it. Ok. Eu não leio sequer. Afonso, tu trabalhas com o telemóvel. Não, eu não trabalho com o telemóvel. Não. Imagina, poderia ser a verdadeira forma de eu trabalhar, não é a forma como eu trabalho. Eu tenho uma equipa a trabalhar comigo, não sou só Ok. eu, atenção, isto já é um bocadinho maior que eu. E imagina, eu uso mais computador do que propriamente telemóvel. E nós temos uma... Aqui a maior estratégia que nós arranjámos foi arranjarmos uma rotina de gravação, uma rotina para editarmos e tentarmos estabelecermos sempre. Agora neste momento até está um bocadinho, os vídeos estão a sair no dia porque o editor está a estudar também, vai terminar agora. Estamos a organizar as coisas, mas as coisas vão sendo organizadas. Eu trabalho mais no computador. Para organizar as coisas dá muito mais jeito. Pá. Eu prefiro abrir o computador, ler um e-mail. Eu não consigo ler e-mails no telemóvel. Eu não sei se vocês conseguem. Para mim é a pior coisa que existe Eu no já não mundo. consigo ver Eu as não letras. prefiro escrever e-mails no computador, mas leio-os no telefone. Eu não consigo. Eu também Eu não não. consigo Fico ler, mais tipo, esperto a escrever no Não, computador. depois a resposta fica por baixo e depois E eu não tal sei o e que fica qual. por cima, eu nunca sei qual é que é primeiro, qual é que é E depois depois. diz, enviado do meu iPhone. Não, mas isso podes tirar, eu posso te ensinar a tirar isso. Não, já não tenho também. Eu já não tenho também, mas sim. Mas, ou seja, as É redes muito sociais são o canal onde aquilo vai parar, mas não estás o tempo todo Não assoberbado por já elas. tive, É isso o meu já ponto. tive, já Sim. tive. Já tive. Neste momento estou muito menos, tento estar cada vez menos e acho que isso é o ideal, porque tu tens que viver a tua vida, não tens que viver propriamente aquilo que os outros estão a fazer e tu tens uma outra opção que é não veres o que é que as pessoas estão a fazer ou não veres o que é que se está a passar, que é, aparece-te sei lá, uma notícia qualquer no Instagram que aquilo não te interessa para nada e tu já sabes que ao veres aquilo ou que ao veres um conteúdo aquilo te vai estar a mexer com a cabeça, que é eu devia estar nesta praia paradisíaca com golfinhos, com a minha namorada ou com o meu namorado, pá, e estou aqui em casa a ver, sei lá, o Big Brother. Eu não vejo, mas whatever, não interessa. Só se quiseres ter outro Diz a burnout. verdade. não é? Sim, e aqui a questão é, meu, tu podes meter não interessado a isso.
Tu podes meter não interessado a isso, porque é que não metes? É uma Que escolha. idade é que tens, Afonso? Eu tenho 25. 25. Eu tenho 25. Nós somos mais ou menos, vocês têm a mesma idade, mais ou menos, portanto, vocês são também, gerações. Tenho a mesma também idade tens que a Rita, 25. portanto... Não temos nada, temos 25 também. Pronto, eu Temos tenho dois 35. Isso, tenho a mesma idade. Portanto, são no fundo 3 gerações diferentes. À vossa volta, como é que vocês sentem que as pessoas estão a lidar com este tema? Eu acho que é recordar aquela estatística que tu me disseste no início da percentagem dos portugueses com burnout. Sim, Só para percebermos se à nossa volta isso é o que existe ou não. sim. E se pensarmos nas pessoas que conhecemos, nos surge Sim. logo... Não é? Na minha cabeça surgem pessoas da minha geração que claramente estão em burnout, mas não estão a identificá-lo. A estatística é de que em 2020 penso que era 63% dos portugueses identificava em si pelo menos um dos indicadores de burnout. E essa percentagem passou para 82% ou 83% no ano a seguir. E o que está muito ligado também ao impacto que a pandemia teve em nós. Portanto, é aqui um pequeno à parte. Já recuperámos mas da pandemia, na tua opinião? Na minha opinião, não. E deixámos de falar disso. Passou a ser um não assunto, pois é. Passou a ser um não assunto. E, portanto, devia haver, não sei como é que isso poderia ser feito, não é? Mas um podcast infinito por onde passávamos todos para falar sobre isso, porque há bocadinho falámos nas mulheres, nomeadamente, que sabemos que estatisticamente têm uma sobrecarga de tarefas domésticas, de cuidado com os filhos. Na pandemia isso agravou-se. As fronteiras entre o nosso trabalho e a nossa vida pessoal esbateram-se completamente e para algumas pessoas foi extremamente difícil. Nós brincamos muito sobre isso, não é? Vou-me vestir porque vou do quarto para a sala. Na altura havia essas piadas todas que corriam, mas para algumas pessoas foi verdadeiramente avassalador. Exatamente. E eu acho que não estamos a falar o suficiente sobre isso. Não sei se... Ou seja, quando se fala em ultrapassar o impacto que a pandemia teve na humanidade, eu acho que não é tanto o ultrapassar, é como é que isto nos marcou. Como é que aprendemos com isso, não é? Como é que aprendemos com isso, sim. Nós ficamos mais fechados em nós próprios. Foi o que nos fez, honestamente. Achas? Eu acho que sim, por isso é que eu lembro-me perfeitamente, isto um bocadinho antes da pandemia e tudo mais, havia as partes do Instagram, as pessoas olhavam para o Instagram, mas agora, cada vez mais, tu vais a um café com um amigo e estão os dois no telemóvel. E isso está a acontecer cada vez mais, e isso é assustador. E não se fala sobre isso, não se fala o suficiente sobre isso. Sim. E isso, é que tu estás mais a olhar para... lá está, não fazes a pergunta do estás bem, se calhar mandas uma mensagem. Sim. E se calhar do outro lado vem um olá, olha, vamos beber um café. E nem sequer há aquela conversa. E eu acho que isso é... Olha, uma estatística mega provisória, mas no outro dia fui a um evento pequenino e assinei 30 livros. E, portanto, estive ali a falar com 30 pessoas que eu não conhecia. 2 minutos, assinou o livro. Daquelas 30 pessoas que estiveram na fila para assinar o livro, 8 choraram comigo. Ali, ou seja, começaram a falar e começaram a chorar. Tu foste a médica da medicina do trabalho deles, se calhar. Se calhar. E para mim foi muito impactante, no sentido de eu não conheço estas pessoas, elas estão-me a contar coisas que deviam de contar a outras pessoas muito mais próximas delas, e eu de repente estou a ser confidente de pessoas de coisas graves ali. Portanto, e eu acho que isto reflete muito o estado da população portuguesa neste momento, de tanta coisa que está reprimida e que está de alguma maneira dentro de nós, que precisa sair, e que as pessoas, se calhar porque não falamos tão abertamente sobre estes temas, que não percebem muito bem onde é que conseguem falar e como falar abertamente sobre o que estão a sentir, e que muitas vezes está a levar a um estado de burnout. Sim. Eu acho que muitas vezes nós não tínhamos o vocabulário, e o facto de agora a saúde mental ser um tema que finalmente Isso existe. foi um lado bom da pandemia. Não, foi mesmo, porque eu lembro-me que eu fiz programa durante toda a pandemia. Para quem não sabe, eu trabalho na rádio comercial e fazia um programa que era o que faltava. E nós não parámos. E durante muito tempo esse programa era um bocadinho tomar o pulso do que se passava, porque entrevistávamos pessoas diferentes todos os dias. E na altura aquilo que me surpreendia era a nossa incapacidade de verbalizar o que nos acontecia. E eu acho que nós estamos todos muito melhores. A questão é se o fazemos e se dizemos às pessoas o que é que sentimos. Por exemplo, esta pessoa está a dizer o que é que sente. Eu acho que faz muito bem, esta criança. Olha, Pois, vês, eu também ela queria queria ouvir mais. ficar. Depois queria ouvir, ela olhou a dizer ficar assim. Mas esta sensação, por exemplo, na minha experiência, eu falei pouco sobre a minha experiência com o stress ou a ansiedade. Eu tenho stress e ansiedade, mas antigamente achava que não tinha. Que é uma coisa interessante, que é... Não, eu sou só assim. E uma vez fui a um médico e me disse: você é um rapaz ansioso. E eu, ansioso? O que é que quer dizer com isso? Ou seja, eu, sei lá, neste momento estou a ver, estou a suar imenso.
porque achava Não, também que está o calor é insuportável, mas porque independentemente de eu estar tranquilo a fazer isto, há um stress adicional que eu acho que cada um somatiza da maneira que somatiza. E aquilo que me parece é que às vezes precisamos de um momento-chave que nos ensine que estamos demais. Se há quem está a ver neste momento sente isso, ou quem está aqui. Eu tive um momento em particular, que foi quando eu fazia teatro à noite, fazia a Avenida aqui à noite, e de manhã fazia um programa na Mega Hits, que era o Snooze, que ainda continua com outros protagonistas. E eu acordava todos os dias às 5h30 da manhã e fazia teatro até à 1h30, mais ou menos. E portanto trabalhava de segunda a domingo, fora fazia televisão pelo meio e outras coisas. E todas essas pequenos degraus de sucesso, de eu tenho que fazer estas coisas, porque eu estou a trabalhar para não sei quanto, porque eu quero ir para a rádio maior, porque eu quero ter mais oportunidades, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque vivo sozinho, essas coisas todas. Houve um dia que ia conduzir para a rádio e só chorava de um olho. Tinha uma lágrima sozinha a cair. E pensei, isto não são alergias. Isto sou eu a fritar. Sim. E despedi-me. Sim. Ainda tive umas conversas e naquela de nós queremos que tu continues, eu disse, mas eu estou a enlouquecer, porque este horário é muito violento, também tinha a ver com aquilo que eu fazia fora, mas nem todas as pessoas são feitas para acordar às 5 da manhã, que é também uma coisa que aprendemos com o tempo. Na vossa idade, não, eu não tinha essa ideia, mas agora sei. Fazer manhãs, que é assim o topo da rádio, é uma coisa que é muito exigente do ponto de vista físico. E eu percebi que não conseguia. Portanto, se eu não tivesse parado, eu não sei exatamente o que é que me teria acontecido, mas à altura estava verde. Estava a desfazer-me. E depois não eras bom, como tu dizias, em lado nenhum. Sim, ou és, porque acabas por, ou seja, sendo um bom profissional e como é óbvio, tu és um ótimo profissional, Obrigado, tens Bárbara. sempre a capacidade de ser bom naquilo que fazes, mas tu sentes sempre que estás a falhar, mesmo que o teu trabalho esteja impecável e irrepreensível. Tu sentes sempre que não consegues dar resposta. O que é mentira, ou seja, a tua visão do que se está a passar nem é real. Eu acho que isso traz-nos a outro tema. Eu não sei se têm perguntas, as pessoas estão aqui, se calhar estamos a chegar a essa fase. Uma pergunta já aqui. Temos um microfone, não? Que possamos aqui usar para ouvir as pessoas. Eu tenho suor a escorrer. Não, eu estou a escorrer. Não, eu posso ir ao pé Eu das escolhi pessoas beige, e que é a falar pior com ele. cor para quem está a suar. Eu tenho o suor a escorrer assim nas costas. Sinto a escorrer assim. Também Tá? eu estou Mas também que se alguém tiver perguntas que está a ver através do Instagram, pode fazê-las e vamos Agora tentar acho que até tenho responder. suor aqui no Mas testa. ehm, Enquanto estamos à espera, Sim. deixa-me só dar-vos Diz. um exemplo importante que eu acho que é olharmos para os animais. Os animais vivem em picos de stress, mas os animais não entram em burnout. pois não. Porquê? Se pensarmos um bocadinho nos Ainda não cães e foram nos gatos, não é? diagnosticados. Eles nunca vão... Não pagam IRS também, não é? Também não acontece, exatamente. Sim, mas E eu às vezes vejo agora é os época meus de Agora é gatos... menos 15%. Para ti. Para mim não, que eu não tenho empresa. Não, mas há uma coisa que se calhar, ou seja, isso Eu estás não a dizer faço e isso. ensina-nos que se calhar há um lado animal e primitivo de contacto com a natureza e com a terra e mesmo E de a questão do descanso surf, profundo. contacto com o mar, com o ambiente que nos rodeia, que se calhar precisamos de resgatar. Porque estamos numa era em que estamos tão assoberbados com tudo, pelo menos eu às vezes estou, porque o mundo é rápido, porque as pessoas querem tudo para ontem. Estamos tão na cabeça que às vezes é preciso fazer o exercício de nos ligarmos ao corpo, nos ligarmos à terra outra vez, meditarmos, irmos para o meio da Estar dentro da natureza, estar dentro da água, Diz, Kika. para resgatar um bocadinho esse lado do animal. Desculpa. Faz mal. Eu ia dizer que eu sou surfista e o lifestyle é inacreditável, mas pronto, eu também passo por momentos de cansaço físico e Claro. tenho que me dedicar. Pronto, parece tudo muito giro, mas não, eu de passo por certeza. pressão Claro. Claro, E as e viagens, são por e tudo. exemplo, as que são muito competições idealizadas. Não, são os viagens horários. compridas, fusos horários, está longe da família, dos amigos, são muitos sacrifícios, mas... Por muito que gostes do que fazes, Por não é? muito E a que pressão eu da gosto, competição, Sejas voas para não sei quem, que perdes no primeiro hit, Perder. faz as malas, volta para casa. E as vitórias passam muito rápido. Parece que as derrotas acabam por... Sim, massa muito mais, não é? Mas é ver o lado positivo, alimentar-nos das derrotas e querer crescer, E querer ser aprender. melhor. Vamos aqui ouvir então esta pergunta. Olá, como é que se chama? Olá, sou o Luís. Olá, Luís. Antes de mais, agradeço à Bondi e ao Café também, irmão, Depois não pela falámos do café. excelente eu não agradeci a ninguém, iniciativa e pela vossa presença, claro. Foram todos muito bem objetivos em relação ao tema, não andaram a divagar, foi ótimo. Antes de mais, também queria dar aqui em relação ao burnout e isso. O que é que a vida é se for só trabalho? Há um filme que, não sei se vocês conhecem, e fica para toda a gente, que é o filme Clique de 2006, que é do Adam Sandler, que resume muito o que é a vida
numa hora e meia. Ou seja, um homem que está sempre disposto a trabalhar e abdica da família, basicamente acaba gordo no hospital, rico, mas pronto, acaba por ser o homem mais rico. Sim. Pronto, O mais rico do cemitério. Exatamente, pronto, e esse filme é muito interessante. A minha pergunta basicamente, imaginem que vocês saiam daqui e havia alguém que vos dizia assim: vocês agora têm até sexta-feira antes de abandonarem a Terra. O que gostava de saber que é que cada um de vocês faria. Boa pergunta. O que é que vocês fariam? Olha, Muito melhor de todas as minhas perguntas até agora. Esta foi a melhor pergunta. Sim. Basicamente é não isso. pode O que é que esperar. vocês saíam daqui e uma pessoa dizia-vos: até sexta-feira vocês vão estar vivos, sexta-feira à meia-noite vocês não vão estar cá. O que é que vocês fariam nesta semana? Obrigado. Obrigado, Luís. Boa pergunta. Afonso. Começávamos por beber um café da Bondi. Aqui no Irmão. No irmão, no irmão. Muito bem. Foi uma boa pergunta. Olha, eu honestamente acho que trabalhava na mesma. Porque eu vou-vos explicar, eu não vos expliquei isto há bocado, que é... O meu escritório é em casa. Ao lado da minha casa moram os meus tios. Perto da minha casa moram os meus pais. Tenho a minha família toda ali. E isso é uma coisa que... Imagina, eu acho que não iam ser as viagens, acho que nesses últimos 3 dias ou 2 dias, não iam ser as viagens, não iam ser as coisas que tu não tiveste até aqui. Se ias fazer isso, eu acho que não era... claro que é importante, mas estou em 3 dias, se calhar ias ver o quê? Metias-te num avião daqui para Bali, demoravas 15 horas para cá, Aí, para 2 Bali, há dias, sítios melhores. Não, está bem, mas é para onde tu te vais Mas não passes descobrir. um dia e meio num avião Sim. quando tens 3, não é? Estás a perceber? Acho eu. É isso. Sim. Quando me ias ali para a Costa Vicentina, ias curtir Bali. Mas sim, eu gosto daquilo que faço. E acima de tudo, eu acredito mesmo que aquilo que faço a longo prazo vai ter um impacto grande nas pessoas. Eu acho que já de certa forma já tem. E os projetos que nós temos de futuro e as previsões de futuro que nós temos, acho que são bastante alegres. Então acho que iria ser isso e tentaria passar aqui o testemunho a alguém para continuar o que nós estamos a fazer. Eu não fazia nada diferente, porque eu já tomei essa decisão anteriormente, ou seja, eu já percebi que estamos todos na fila e que vamos todos morrer. Portanto, a questão é... Sim, nós vamos todos morrer, não sei se... Não me Não é digas. esta a Ai, ideia. Não. Exato. Portanto, tu só não sabes se é amanhã, se é daqui a 10 anos ou se é daqui a 15 anos. E, portanto, todas as decisões que eu fiz de me retirar do mundo corporativo e tudo isso, foi já com o intuito de tentar maximizar o tempo que eu tenho de volta. Por se acontecer como aconteceu com os meus pais, eu vou morrer nos meus 50. O que quer dizer que eu já não tenho 10 anos para viver. Ok? Portanto, não é sexta-feira, mas a minha esperança de média de vida não deve ser... Não faz mal, eu não tenho problemas desses. E, portanto, eu não faria nada diferente, porque eu acordo de manhã, faço exercício físico, como saudável, passo tempo com o meu marido, passo tempo com a minha família, faço surf, ando skate, jogo paddle, treino com o PT. Eu não faria nada diferente. Ok, agora é que nós estamos tramados, não é? Porque eu acho que responder a essa pergunta é uma pergunta que nós devíamos tentar responder recorrentemente na nossa vida, que é este confronto com a morte, não é tentar tornar isto uma conversa muito triste ou dramática, mas é isso que nos agarra à vida, não é? E a propósito de burnout, tem muito a ver também com, não é, a nossa carreira profissional, se nos apaixona ou se não nos apaixona. No meu caso, eu também há uns 7 anos, quando fundei a Wave by Wave, mantive na mesma área, mas passei a fazer algo que verdadeiramente me apaixona. Portanto, eu tenho muita dificuldade em fazer este desligamento entre o trabalho e o resto da minha vida, porque acho que o projeto tem muito de mim. Mas para responder especificamente à tua pergunta, que eu acho que esse é que é o desafio, acho que quando somos pais, eu fico logo com essa angústia, não é? Tipo, eu tenho uma filha com 11 anos, mas sem dúvida que o que eu fazia era... uma a uma, despedia-me das minhas pessoas num sítio bonito, provavelmente no mar, na praia, na montanha, ia a alguns lugares, não muito longe, para não perder muito tempo com as viagens, mas ia estar com as minhas pessoas e dizia-lhes pronto, aquilo que é importante, aquilo que é verdade, e tentava passar bons momentos daqui até sexta-feira, e pronto, e depois lá íamos nós. Olha, eu fazia uma coisa simples, que é fazer uma festa que durasse 3 dias. Isso também era genial. Roubar essa Era a tua ideia. Olha, convida. Não, mas fazemos juntos, fazemos a festa juntos. Convida. Não, fazer uma festa que durasse 3 dias e se... Festival. Também ser agora, não é? Mas se fosse daqui a uns anos e não agora, eu comprava um daqueles bilhetes do Richard Branson para ir até à Lua. E como deve demorar para ir e para voltar, eu acho que isto deve fazer mais ou menos o tempo. Portanto, uma festa e ir fazer uma coisa
que eu nunca tivesse feito. Eu acho que pelo meio acho que me casava com alguém só para saber o que é casar. Sabes, coisas assim do género. Tinha um filho Com só para ter tanta um coisa filho. Só para de repente naqueles 3 dias aproveitar e viver essas coisas todas. Eu acho que tocas num ponto essencial que é, nós estamos a falar sobre como é que nós não nos conseguimos desligar, mas o mais importante é como é que nos conseguimos ligar uns aos outros. E acho que tem a ver com isto. É por isso que eu faço rádio ou faço teatro. É porque eu acho que nós temos esta capacidade que existe em todos de nos ligarmos. E o que acontece neste tempo é que nunca estivemos tão ligados, mas temos cada vez mais dificuldade em ouvirmos e em percebermos. Portanto, acho que era isso. Acho que arranjava uma solução para estar com as pessoas todas que eu quisesse estar. Portanto, acho um bocado aquilo que a Emma está a dizer. Sim, eu também ia um bocadinho por aí. Fazia uns últimos espetáculos, porque eu amo fazer o que eu faço, então Também fazia. acho que aproveitava e fazia assim, tipo, 2 Entrava ou 3 no dela. espetáculos aqui, entrávamos Sim, os dois, sim, fazíamos os dois um grande espetáculo. E depois juntava os meus amigos e a minha família, as pessoas todas que eu amo, numa praia, ficámos num festival, fazia uma festa durante estes dias À espera todos, do porque acho que momento. no fim do dia é isso que... Sim. É isso que importa, são as pessoas com quem tu te cruzas, os momentos que tu tens a oportunidade de viver com as pessoas que tu amas e, portanto, sou muito simples também. Era por aí. Kika, era no mar. 3 dias no mar. Não, eu adoro aventura e adrenalina. Sim. Saltava de avião, andava de balão de ar quente, fazia uma surf trip com a minha família, ou várias, se desse tempo. E sem dúvida que é um concerto de John Mayer novamente. Fui há pouco tempo. Foi muito bom. Eu fui a Londres. Foste? Foi Eu também fui. inacreditável. Sério? Sim. Pronto, olha, tivemos isso. Mas agora com a banda. Pois eu foi estava solo, sozinho, eu estava agora sozinho. Com a banda. Pois foi. Bom, acho que fechamos por aqui. Todos aqueles que acompanharam no Instagram da Bondi, muito obrigado. Obrigado por terem estado aqui. Obrigado a todos por terem ouvido a nossa conversa. Obrigada. Num dia de sol, com muito calor. Todos a suar bastante, eu mais do que toda a gente. Não olhem. Obrigado à Bondi pelo convite. Vamos, já tiramos uma fotografia. Obrigado à Bondi, obrigado ao irmão também por nos receber aqui hoje. Agora bebam, por favor, todos os cafés que encontrarem, os cocktails que estão por aí. E não se esqueçam de perguntar às pessoas de quem gostam como é que estão. Acho que essa é também uma das Boa, mensagens que temos de deixar, não é? Sim, isso mesmo. Surf é terapia, vão fazer essas coisas todas. Obrigado, adeus. Façam, obrigada. Obrigado. Obrigada. E obrigado aos meus convidados.